Segundo Crônicas 20, quero ler só um versículo com você aqui. Aliás, 2 versículos. Segundo Crônicas 20, 2 e 3 diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo. Então Josafá teve medo. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. Curve a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós estamos diante da tua poderosa palavra, ó Deus, e nos ensina a vencer esse gigante, esse fantasma chamado medo. Nos dê sabedoria, nos dê revelação, nos dê entendimento da tua palavra. Espírito Santo querido, fala no nosso coração, em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos, amém e amém. Então, queridos, é um momento muito, muito especial e muito difícil da história de Judá, porque 3 nações, os moabitas, os amonitas e os meunitas, eles se juntaram para virem contra Judá, contra essa nação, não é, chamada Judá. Irmãos, e é uma situação impossível, porque Judá é pequena. Na verdade, eles não dariam conta de lutar nem só com uma daquelas nações, quanto mais com 3 nações poderosas que se uniram contra eles. E eles vêm contra Judá. E o que é que marca para mim nessa história é que quando Josafá recebe a notícia, a má notícia é a seguinte: olha, eles já estão aí pertinho, eles estavam só ameaçando, mas agora já não é mais uma ameaça, agora eles estão aí mesmo, na esquina, dobrando a esquina, e não tem como mudar a história, eles vão arrebentar com tudo, não é? E aí, irmãos, o Josafá teve medo, e é isso que me tocou. O Josafá teve medo. Por que isso me tocou demais? Porque eu sou muito fã desse homem chamado Josafá, não é? Quando eu for para o céu, eu quero conhecer o Josafá, não é, pessoalmente, e eu quero conversar muito com ele, porque esse cara é um grande conquistador, é um homem de Deus. Olha o que diz, segundo Crônicas 17:3, fala que o Senhor foi com Josafá, porque ele andou nos caminhos de Davi. Irmão, pensa no homem que Deus amava, Deus era com ele. Olha só que coisa linda. No versículo 5 fala que o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá dava presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Irmão, uma frase, uma palavra que define Josafá é sucesso. Então, um homem de sucesso, um homem que andou com Deus, um homem que Deus amava profundamente, foi um dos maiores e melhores reis de Judá, comparado aqui com o rei Davi. Se você for estudar a história do Josafá, você vai ver que ele foi um grande revolucionário, esse cara, um grande empreendedor também, um homem de sucesso, e o sucesso nunca afetou a vida espiritual dele. Mas esse homem ficou apavorado, ele ficou com medo, não é? Então, irmãos, quantos de vocês, não precisa levantar a mão, eu só quero que você considere isso dentro do seu coração. Quantos de vocês já estiveram com muito medo, agora estão com medo? Hoje de manhã alguém me procurou e disse: pastor, essa palavra foi para mim. Eu estou com muito medo, eu estou em pânico. Irmãos, nós nunca ouvimos tanto numa geração se falar, não é, de uma doença emocional chamada medo, chamada pânico, não é? Tantas pessoas diagnosticadas de síndrome do pânico, pessoas apavoradas, vivendo com medo da morte, com medo da doença, com medo da pobreza, com medo da crise, com medo da violência, com medo da vida. E as pessoas estão assim na nossa geração. Irmãos, e o Josafá, pensa bem, esse homem de Deus, esse homem de sucesso, estava apavorado, estava com medo, não é? E quando eu li isso, eu disse: meu Deus, então isso não... Puxa vida, se esse homem viveu isso, agora eu entendo porque que algumas vezes eu fico com medo também. Porque, irmãos, às vezes eu tenho medo. Eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho medo. E aí eu fico assim, eu fico falando assim: não, mas a Bíblia diz, no amor não existe medo. Então, se eu amo a Deus, se Deus me ama, eu não posso ter medo. Não, irmãos, isso é um engano. O medo é humano. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa: o medo é um dispositivo de proteção que Deus colocou em você. Eu vou te explicar isso aqui. Por exemplo, a dor
é um dispositivo de proteção. Quando você sente uma dor, está doendo, uma dor, não é? Tem uns médicos aqui, faixa preta, hoje à noite, não é? E aí tem aquela dor terrível, não é? Irmãos, isso é um dispositivo de proteção. Já pensou se eu não tivesse essa dor? Aquilo ia me corroer por dentro, eu ia morrer. Mas a dor é um dispositivo que diz: tem alguma desordem, tem alguma coisa errada com você. Mas quem aqui gosta de ter dor? Levanta a mão aí. Pastor, eu curto uma dorzinha, não é? Irmão, ninguém gosta de dor, mas a dor é boa. Ela é boa, ela te protege. Mas o que é que a gente faz com a dor? A gente, em vez da gente cuidar do problema que está causando a dor, a gente toma um paliativo. Irmão, não é diferente emocionalmente. Deus colocou esses dispositivos em nós. Por exemplo, um deles é a culpa. A gente faz uma coisa errada, a gente faz uma injustiça, a gente magoa alguém, e aí vem aquela culpa dentro da gente, aquela culpa nos incomoda. Da mesma forma que a gente trata a dor orgânica, a gente trata a culpa. Então qual que é o paliativo que a gente toma? A gente diz assim: aquela pessoa fez pior. Não chega nem aos pés. O que eu fiz não chega nem aos pés do que ela fez. Isso é normal. E a gente vai buscar um conselho de alguém que faz pior e diz: o que é que você acha? Isso é normal, acaba com isso é normal, pode fazer. Então a gente cauteriza. O paliativo é cauterizar na nossa mente a respeito daquela coisa errada que a gente está fazendo. Ou seja, a gente está lidando com esses dispositivos que Deus coloca em nós de maneira errada. E um deles é o medo. Deus colocou em nós um dispositivo que nos protege. Então a gente vai fazer um negócio e a gente tem medo. E a gente tá com o pé atrás. Isso é bom, porque senão a gente arriscaria demais, a gente poderia perder tudo, não é? A gente vai fazer alguma coisa e a gente faz uma estratégia, a gente busca um conselho, porque a gente está com medo. Esse medo é bom. Agora, o que é que não é bom? O que é que não é bom? Irmão, é o medo que te paralisa. É um medo que governa a tua vida. É um medo que vira seu Deus. É um medo que determina para onde você vai ou não vai. Esse medo está errado. E como que a gente está cuidando desse medo? Qual que é o paliativo que a gente está usando para esse medo? Que é uma coisa boa. Claro, boa quando ele é dentro do normal. Mas qual o paliativo que a gente usa para esse medo ruim, que acabou virando uma fortaleza na nossa vida? Qual que é? É a fuga. Então a gente, em vez de enfrentar o medo, guarda essa palavra, ou melhor, repete essa palavra: enfrentar. O que é enfrentar? É você tirar de trás e colocar para frente. E você olhar para essa situação agora de frente. O que nós precisamos fazer? Irmão, não adianta a gente ficar tomando esse paliativo de fugir desses gigantes que estão nos atormentando, como se isso fosse dar resultado. Isso não vai dar resultado. Isso não vai mudar nada. Isso só vai piorar. Isso vai crescer e virar um monstro. Irmãos, é isso que está causando pânico nas pessoas. É elas fugirem do medo. Nós precisamos enfrentar o nosso medo. Amém, queridos? O que é o medo? O medo é a fé ao contrário, não é? A Bíblia diz que fé é a certeza de coisas que se esperam, coisas boas. O que é o medo? É a certeza que vai dar errado. Eu tenho certeza que eu vou ficar doente. Eu tenho certeza que isso aqui é um câncer que está crescendo dentro de mim, essa dor. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir passar nesse concurso. Eu tenho certeza que não vai melhorar esse país. Eu tenho certeza que agora vai piorar. Ai, meu Deus, tudo vai piorar. Isso é o medo. É uma fé ao contrário. Irmãos, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a fé agrada a Deus, o medo desagrada. Interessante. Dos 121 mandamentos ou ordens que Jesus deu no Novo Testamento, 21 são: não tenha medo. Ele não deu sugestões, ele disse: não tenha medo. 21. Sabe quantas vezes Jesus falou, deu o mandamento, ordenou para a gente amar o próximo? 8 vezes. Eu não estou dizendo que não é importante, é o segundo maior mandamento, amar o próximo. O primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas. Mas 21 vezes Jesus disse: não tenham medo. Quando Deus foi colocar o seu povo dentro da terra prometida, ele falou só uma coisa para o Josué: Josué, não tenha medo, seja forte e seja corajoso. Mas a questão é, o que é coragem? Coragem não é ausência de medo, porque eu estou te dizendo que o medo é uma coisa boa dentro
das devidas proporções. Agora, coragem, diga comigo, coragem. Diga bem forte, coragem é enfrentar o medo. Não existe ninguém aqui que não tenha medo. Fique de boa, fique tranquilo, você não está em pecado por ter medo. O medo é bom. O medo te coloca limites de segurança, para você não andar na beira do precipício e morrer. O medo de perder o seu casamento vai fazer com que você seja prudente no seu relacionamento com mulheres, cuidadoso com mulheres, que não seja sua. Entende? E essas coisas são boas, te protegem. Agora o que não pode te governar é esse medo de tudo. É esse medo de viver. Não, isso não pode te governar. Então eu quero mostrar para vocês aqui, esse é o meu tema com vocês hoje à noite. Como vencer o medo, esse medo mau, esse medo diabólico. Ele tem que ser vencido, senão a gente vai entrar nesse quadro patológico, vamos dizer assim, doentio, de pânico e de medo. Vamos aprender com Josafá então. Ele teve medo, mas ele venceu o medo dele, ele teve uma grande vitória, ele foi um grande vencedor na vida dele, mas ele venceu o medo. Vamos ver como que ele venceu? Então eu quero te mostrar três princípios aqui poderosos para a gente vencer o nosso medo. Amém, queridos? Amém? Você está com medo? Não é? Você está aí com medo e está aí preso já por essa fortaleza. Você já não se move por causa do medo, não é? Ah, pastor, eu fico tremendo quando eu estou diante daquela situação, não é? Eu lembro quando a Mila sabe disso, falar só para vocês, mas não vão falar para ninguém, não é? Às vezes eu vinha trabalhar, quando a gente estava lá naquele primeiro prédio lá, irmãos, eu sentia uma coisa, não é? Que eu não conseguia entender, eu não gostava daquele lugar, não é? Eu não gostava, e quando eu acordava de manhã e pensava que eu ia para lá, a minha mão suava, eu ficava frio, era um negócio estranho, não é? Se eu fosse, né, em algum psicólogo, ele ia dizer síndrome do pânico. Não, irmão, eu não ia desconfiar dele, não. mas eu trabalhei com aquilo. O que eu fazia? Sem saber, hoje eu estou lendo muito sobre isso, mas sem saber de nada disso, eu falava só para mim, amor, eu ficava com medo de ir para aquele lugar. Era um negócio doido. Irmão, não tinha uma explicação, eu só tinha, sei lá, entende? E irmãos, eu acordava assim mesmo, e eu ia daquele jeito que eu estava. Eu coloquei esse medo para minha frente e encarei ele de frente com Jesus. Irmão, eu tenho tanto prazer de estar aqui. Eu não aceito nem convite para pregar fora mais, porque eu amo estar aqui todo domingo, não é? É uma alegria para mim. Fico contando os dias para chegar domingo. Quero te dizer, você pode vencer isso também. Se você está sentindo esse medo, não é? Se você está sendo dominado por esse medo, e para que você não seja dominado por esse medo nunca, e eu quero te dizer que você nunca vai ser dominado por esse medo, você nunca vai ter essa síndrome do pânico, em nome de Jesus, se você considerar, respeitar esses princípios, ok? Vamos comigo? Estão prontos? Aperta o cinto aí, porque nós vamos decolar. Então, em primeiro lugar, vamos aprender com Josafá. Ele orava. A oração do Josafá era como o estilo de vida. Sabe, não é aquela oração, sabe, gente? Estamos passando por uma dificuldade, vamos orar aqui. Eu preciso conquistar alguma coisa, vamos fazer uma campanha de oração de não sei quanto tempo. Não, irmãos. Oração tem que ser como comer, tem que ser como respirar, tem que ser como viver. Conversar com Deus, que mora dentro de mim. Ele não está no céu, Ele habita em mim, não é isso? Eu não sou o templo do Espírito Santo. Então, irmão, por isso que o apóstolo Paulo fala orar sem cessar. Então veja bem, olha só como que o Josafá começa a trabalhar com o medo dele. Então, em primeiro lugar, oração como estilo de vida. Versículo 3, acompanha comigo. Então Josafá teve medo. O que ele fez? O fantasma, eu vou ficar em casa, eu vou me trancar no meu quarto, eu não vou mais fazer nada, eu vou desistir de tudo, porque eu estou com medo. Não,
Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Aleluia, aleluia. Irmão, como que o Josafá enfrentou o seu medo? Por que que algumas pessoas têm medo ao invés de crer? Por quê? Porque não tem vida de oração. Não tem vida de oração. Agora eu quero te mostrar, e fica mais fácil de você guardar aí no seu coração. Essa oração do Josafá tinha 3 P's. Diga comigo, os 3 P's que vencem o medo, não é? Então guarda aí o primeiro P, o P do poder. Olha só essa oração do Josafá, vamos dar uma olhada nela. Segundo Crônicas 20, versículo 6, ele começa a orar. Então ele reúne todo mundo, proclama um jejum nacional e coloca todo mundo de joelho e vamos orar por essa situação impossível. Eu estou apavorado, mas vamos orar. E ele começa a orar assim, segundo Crônicas 26. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então, querido, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas estão morrendo de medo, estão em pânico, estão fugindo, tomando esse paliativo, fugindo do medo delas, não estão resolvendo. Por quê? Porque não estão orando. Agora, irmão, por que não oram? Porque não reconhecem o poder de Deus, não é? Então veja bem, irmãos, um Deus que criou o universo. Sabe qual a velocidade da Terra em torno do Sol? 108 mil quilômetros por hora. Irmão, sabe o que é isso? Um avião, um Boeingzão top desses daí, voa a menos de 1000 quilômetros por hora. A Terra está girando em torno do Sol 108 mil quilômetros por hora. Sabe o que é isso? Ela gira em torno de si mesma 2.000 quilômetros por hora. Irmão, a gente nem percebe nada disso. Deus está sustentando tudo isso. Ele criou e sustenta o universo. Quem está me entendendo? Então, quando o Josafá vai orar, ele diz: Senhor, o Senhor governa sobre o universo. O que ele está dizendo? Ele está reconhecendo o poder de Deus sobre todo o universo. Mas não só sobre o universo, ele está dizendo: o Senhor governa sobre o universo, e o Senhor governa cada soldado desse que está vindo contra mim. O Senhor também governa as nações e os exércitos da terra. Irmão, Deus governa, deixa eu te falar uma coisa. Ele governa a natureza. Jesus andou sobre as águas. Você crê nisso? Você crê de verdade nisso? E por que a pessoa fica com medo ao invés de orar? Ao invés de buscar esse Deus poderoso que anda sobre as águas? Não é verdade? Olha, Jesus tem poder sobre as enfermidades, tem ou não tem? A mulher enferma nem tocou nele, só tocou na roupa dele. Ele nem sabia que ela estava tocando nele, mas ele sentiu que alguma coisa tocou nele e tirou dele poder. Ele disse: quem me tocou? Irmãos, só dela tocar nas vestes dele, ela foi curada, uma doença de 12 anos, ela tinha sido desenganada pelos médicos. Ele tem poder sobre a enfermidade. Ele tem poder sobre os espíritos. Ah, pastor, eu estou com medo porque tem um demônio na minha casa. Sério? E por que você não colocou esse camarada para correr ainda? Porque Jesus, quando chegou ali em Gadara, tinha um homem demoninhado que, quando ele viu Jesus, ele se curvou diante dele, se prostrou diante de Jesus e disse: por favor, tenha misericórdia de nós. Os demônios, manda que a gente entre nos porcos. Jesus: tá bom, vai lá para a porcalhada. Jesus tem poder sobre os demônios. Por que a gente está com medo? De que a gente está com medo? Irmãos, Jesus estava ali na tempestade, andando sobre o mar, e os discípulos estavam gritando de medo, em pânico. Eles estavam dizendo: fantasma, assim que eles estavam gritando. Jesus disse assim: calma, não tenham medo, sou eu. Por que vocês estão com medo se eu estou aqui? Amém, queridos? Qual que é o primeiro P que vence o medo? O P do poder. Você crê no poder de Jesus? Então, por que você não está orando? O Josafá orou, irmão, porque ele cria nesse poder. Segundo lugar, segundo P que vence o medo,
o P da paternidade. O Josafá reconheceu a paternidade de Deus. Olha o que diz aí o versículo 7. Porventura, nosso Deus, não lançar-te fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre esta terra à posteridade ou à descendência de Abraão, teu amigo? O que é que o Josafá está orando? O que é que ele está reivindicando? Senhor, essa terra que esses homens estão tentando conquistar é uma herança que o Senhor deu para o Abraão, e eu, Josafá, sou filho do Abraão. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes a gente não ora, sabe por quê? E às vezes eu vejo uns crentes orando, não como um filho pedindo ao pai. Até a Ana Lídia, né? A Ana Lídia pregou uma palavra domingo, meu Deus do céu, eu assisti a palavra, que ela fala assim, né? Que a primeira coisa que a gente tem que orar, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele disse assim, ele ensinou assim, Pai Nosso. Não é? A primeira revelação da oração do Pai Nosso é tratar Ele como Pai. O Josafá está reivindicando isso, eu sou filho. Eu sou filho, essa terra é uma herança e eu sou filho. Irmãos, eu vejo muito crente pedindo para Deus assim, Senhor, quebra o galho aí, eu não tenho orado o suficiente, eu não leio a Bíblia o suficiente, eu pequei essa semana passada também, mas essa semana eu também pequei, então quebra o meu galho aí, eu não mereço, mas por favor me dê uma esmola, ou seja, me dê uma coisa que eu não mereço. Olha como que a gente ora, ou a gente nem ora, porque a gente acha que a gente não merece. Irmão, a gente não vai merecer nunca, nunca a gente vai merecer. Amém? Mas quando a gente entende que Ele é o nosso Pai, meu Deus, o filho pega do pai, às vezes pede do pai, ainda que ele não merece. Não é assim? Não é assim, doutor Aval? Não é assim? Eles exigem até, né? Porque eles sabem, eles chegam em casa, mamãe, hoje eu estou com vontade de comer aquela sua lasanha, né? Aquela sua comida, sabe? Eles exigem o camarada, ele não mendiga, porque ele é filho. Quem está me entendendo? Qual que é o segundo P da oração? Você é filho. Jesus disse assim, aquele que recebeu Jesus como o Senhor, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos. 1 João 1, 11, 12. Você é filho, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Aleluia. Você está com medo de quê? Se você tem um Pai poderoso, Criador dos céus e da terra, e Ele é Pai, Ele não é o seu Senhor, que você só vai receber algo dEle se você fizer algo para merecer. Você é filho. Qual que é o terceiro P dessa oração que vence o medo? O P da promessa. Olha só que o Josafá ora. Então qual que é o primeiro? Poder de Deus. Qual que é o segundo? Paternidade de Deus. Qual que é o terceiro? Olha o Josafá orando, versículo 9. Ele está reivindicando uma promessa que Deus fez para o Salomão, séculos atrás. Olha o que Deus tinha dito para o Salomão. Segundo Crônicas 20, versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Exclamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, escuta. Nós precisamos descobrir as promessas de Deus para nós e orarmos baseado nessa promessa. A gente não pode, deixa eu te falar uma coisa, sabe por que uma das razões porque essa geração tem muito medo, está em pânico? Porque ela está alimentando demais o medo. Irmãos, a gente fica um tempão assistindo só tragédia e má notícia. Não é verdade? Irmãos, é tanta tragédia, é tanta má notícia, e parece que a gente ama isso, e os jornais sensacionalistas só crescem e se multiplicam. Parece que o povo gosta de sangue e de violência mesmo. Aleluia. Mataram mais um, que coisa boa, e foi terrível, o cara vinha, e isso o quê? E aí eu vou ouvindo as conversas. Irmãos, aí a pessoa está apavorada. As pessoas andam pela rua com medo de tudo, com medo da vida.
não acreditam, elas têm certeza que vai dar errado. Isso é medo. Em vez delas alimentarem o coração delas com a palavra, com as promessas de Deus, para elas reivindicarem diante de Deus: Senhor, tu disseste. Eu lembro a gente sonhando com os nossos filhos, não é? E a gente com medo, porque se falava tanto que os filhos, quando chega na adolescência, só dá problema e não sei o quê. Eu lembro que Deus deu um versículo para a gente: não criarás filhos para infelicidade. Promessa. Então a gente pegou aquela promessa e colocou diante de Deus. Irmãos, confiando no poder dele, que ele é o criador dos céus e da terra e sustenta tudo, confiando que ele não é o meu patrão, ele é o meu paizão, e confiando em cada, irmão, uma promessa equivale, sabe o que significa uma promessa? A realidade. Uma promessa de Deus é a realidade de Deus na sua vida. Uma promessa não é uma coisa que vai acontecer, é que com certeza vai acontecer. Então a primeira coisa na vida do Josafá, por que ele venceu o medo? Por que o medo não foi o senhor do Josafá? Por que o medo não governava a vida do Josafá? Porque ele orava como estilo de vida. Você está orando? Você tem vida de oração? Não é difícil, irmão. Quem aqui gosta de conversar com as pessoas? Quem gosta de conversar? Ali, a maioria. Por que você não conversa com Deus? Pastor, mas o senhor tem que entender o seguinte: a pessoa que eu converso está aqui, é o seu endereço, seu telefone, eu converso com... Deus está longe, está nada, está dentro aqui, ó. Está mais perto de você do que essa pessoa que está aí do seu lado. Não é verdade? Deus está mais perto de você do que você pensa. Em segundo lugar, por que o Josafá teve medo? Por que ele venceu o medo? Ele teve medo, claro. O medo é normal, mas ele não se deixou vencer pelo medo. Ele venceu o medo. Primeira coisa, porque ele orou, e a oração dele tinha os 3 P's que vence o medo. Ele reivindicou o poder, a paternidade e as promessas de Deus. Mas tem mais uma razão especial aqui. A segunda razão, porque ele venceu o medo. O Josafá era um homem que tinha um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Bora repetir isso comigo? Relacionamento responsável com a palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia não é uma história, não é um livro. É a revelação. É a revelação de Deus para o homem. Deus nos criou e colocou um manual na nossa mão. Quem está comigo? Irmão, sem o manual não vai dar certo. Ele colocou um manual na nossa mão. Quando a gente começa a quebrar os princípios do manual, começa a dar errado. Começa a dar errado fisicamente, começa a dar errado financeiramente, começa a dar errado na família, começa a dar tudo errado. Então veja bem, por que eu estou te dizendo que o Josafá foi alguém que teve um relacionamento responsável com a palavra? Escuta bem, sabe qual que foi a primeira providência do Josafá como rei? Ele começou a reinar, ele tinha 25 anos. Sabe como a primeira ação dele como presidente? Ele baixou um decreto, que era uma ordem, que era uma lei, que todas as cidades de Judá, todas as ruas, todas as vilas, todos os becos, todo cidadão de Judá deveria ter a oportunidade de estudar a palavra. E para isso ele se comprometeu que ele enviaria esses professores por toda a nação, esses sacerdotes, esses estudiosos da Bíblia, por toda a nação. E todo mundo teria acesso ao livro da lei, que era uma coisa muito fechada. Só algumas pessoas muito ricas podiam ter uma cópia do livro da lei. Todo mundo teria uma cópia do livro da lei. Que coisa tremenda. Irmão, um cara que apaixonado pela palavra. Sabe o que diz aí na sua Bíblia? Que quando ele fez isso, quando ele baixou esse decreto, que todo mundo lesse a Bíblia, que todo mundo aprendesse a palavra de Deus, conhecesse o Deus da palavra de Deus.
Entende? Não uma religião, não é? Que a gente vem no domingo, ouve um culto, recebe um toque mágico de algum homem poderoso. Ah, irmão, eu vou te decepcionar, eu não tenho esse poder. Puxa vida, não tenho esse poder. Se você veio receber um toque que vai resolver todo o seu problema, eu vou te decepcionar. Não tenho esse poder. Também não tenho água benta. Não tenho. Não tem nada disso aqui. Agora eu te garanto, tem uma coisa que muda a nossa vida, é um relacionamento com a palavra de Deus. Primeira providência do Josafá: todo mundo tem que ler a Bíblia, todo mundo tem que aprender, todo mundo tem que conhecer o Deus da palavra de Deus, não é? Que coisa linda. Agora veja bem, eu vou te mostrar aqui o que aconteceu aqui nessa história do Josafá, por causa desse relacionamento dele com a palavra de Deus. Vamos ver. Ele então orou, não é? Ele ficou com medo, mas ele orou. E depois que ele orou, aquela oração poderosa, não é? Que eu falei dos 3 P's. Olha o que aconteceu. Veio o Espírito do Senhor, aqui ó, 2 Crônicas 20, 14. Veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Repita essa palavra, congregação. Importante essa palavra. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel e disse, olha Deus falando, olha a palavra de Deus: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor. É a palavra de Deus. O que é que eu tenho que fazer, irmãos, para vencer o medo? Ouvir a palavra do Senhor. Olha só, ao que diz a palavra do Senhor. Então olha só que ele vai começar a dizer: não temas, nem vos assusteis, ou seja, não tenha medo, nem entre em pânico. Tem uma tradução que diz assim, ó: não entre em pânico. Qual que é a solução para eu não entrar em pânico? Vida de oração e buscar o conselho, a palavra de Deus. Não temas, nem vos assustes, ou seja, não tenha medo nem entre em pânico por causa desta grande multidão, pois a guerra não é sua, mas é de Deus. Irmão, olha aqui, ó. Olha aqui, ele está apavorado. Ele está apavorado, ele está com medo. Ele está suando frio igual eu, não é? Ele está com medo, mas ele dobra o joelho e ora. Mas quando ele ora, Deus fala com ele pela sua palavra. E a primeira coisa que Deus fala para ele é o seguinte: rapaz, esses caras não estão mexendo contigo não, eles estão mexendo comigo. A guerra não é sua, é minha. Meu Deus do céu, que promessa que ele recebe ali, lendo a palavra, no relacionamento dele com a palavra. Agora ele sabe, essa guerra é do Senhor, não é minha. Foi a primeira coisa que ele ouviu, ok? A segunda coisa que ele vai ouvir, então qual que é a primeira que ele ouve? A guerra não é sua. Eu quero te dizer hoje à noite, essa guerra aí contra esse demônio vencido do medo não é sua, é do Senhor. Coloque esse camarada para sua frente. Não, pastor, mas se eu colocar ele para frente eu vou vê-lo. Ele é grande demais. O meu passado é terrível. Eu tenho medo do meu passado, tenho vergonha do meu passado. Se eu colocar o meu passado para frente, isso é enfrentar. É melhor eu deixar ele atrás, porque eu não vejo. Ele tá crescendo atrás de você. Você não está vendo, ele está crescendo. E ele está travando você. Ele está segurando você. Coloca ele para frente. E ainda que você se sinta pequeno diante dele, enfrente ele com Jesus. Amém? Agora vamos lá. Olha a segunda coisa que Deus vai falar com ele pela palavra. Deus vai dar uma estratégia para ele. Então primeiro Deus diz para ele: a guerra é minha, não é sua. A segunda coisa que Deus diz, Deus vai falar para ele, vai explicar, vai dar uma estratégia. 2 Crônicas 20, 16. Olha o que Deus vai dizer: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Olha aqui para mim, gente, é muito interessante isso. Isso me tocou profundamente. Irmão, eu estou com medo. Aí eu oro. Aí eu leio a minha Bíblia, Deus vai revelar a palavra. Quem está comigo?
Aí olha qual é a revelação para o Josafá. Deus vai mostrar para o Josafá onde eles estão. Irmão, isso aqui é muito tremendo. Isso aqui é uma visão sobrenatural. Você não sabe onde o seu inimigo está. Você não sabe os planos do seu inimigo, mas Deus sabe. E Deus vai revelar para ele. Eles vão vir, não é? Eles estão subindo pela ladeira de Ziz. E você vai encontrar com eles lá no fim do vale, defronte do deserto. Irmão, Deus dá um endereço para ele, aonde o inimigo dele está. Deus dá uma estratégia para ele. E olha o que Deus diz: peraí, Josafá, você não vai agora, você só vai amanhã. Deus dá o dia, Deus dá a hora, Deus dá o lugar. Aonde que ele descobriu isso? Diga para mim. A palavra. Quando perguntaram para João Batista: quem é você? Você é o Messias? Você é o Elias que haveria de vir? Você é um profeta? Quem que você é? O que foi que João respondeu? Ele recitou Isaías 40, versículo 3. Eu sou a voz do que clama no deserto. O João Batista sabia a identidade dele, o chamado dele, por causa do relacionamento dele com a palavra de Deus. Quanto tempo nós estamos gastando, investindo com a nossa Bíblia? A terceira coisa que Deus fala com ele na palavra, ele dá uma ordem para o Josafá: Josafá, fique em pé, levante-se. Irmão, isso aqui é tão importante. Segundo Crônicas 20, 17, nesta peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé, diga em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. De novo ele vai dizer: não tenha medo e não entre em pânico. De novo isso, meu Deus do céu, é muito forte. Amanhã sair-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Irmão, olha aqui, ó. Olha o que Deus está dizendo para ele, Josafá. E é uma coisa que eu quero dizer para cada um de vocês que estão com medo. Eu sei que ninguém está. Eu sei que essa palavra aqui é mais uma vacina do que um remédio. Mas se por acaso tinha uma pessoa de manhã apavorada, em pânico, não é? E sabe o que tocou nela? Deus falou com ela assim: fique em pé, fique em pé. Sabe, irmão, porque as pessoas, a palavra que eu mais ouço nesses últimos anos é: estou desanimado, pastor, estou desanimado, muito desanimado. Eu estou muito desanimado. E a pessoa então está desanimada, aí ela está apavorada por alguma situação que pegou ela, uma doença, uma situação financeira, uma situação familiar. Ela está apavorada com essa ameaça. E aí é o seguinte, irmãos, em vez dela enfrentar essa situação com Jesus, em vez dela dobrar o joelho e orar, dela buscar esse poder de Deus, não é? Essa paternidade, essas promessas, em vez dela buscar na palavra a resposta para o que ela precisa, não é? As promessas, as estratégias, irmão, o que ela faz? Fica lá no sofá, assistindo televisão, e mais tragédia, e mais derrota, e mais notícia, e mais miséria. Ela fica lá. Aí levanta um pouco, come um pouco e volta para o sofá. Aí come mais um pouco e volta para o sofá. Irmão, esse sofá é miserável, vai te matar, além de te engordar. O que Deus está falando para você que está com medo? De pé. Irmão, Deus não vai ajudar ninguém que está lá desistido na cama. Uma das coisas que Satanás tem feito nessa geração é feito as pessoas ficarem lá, ó, deitado. Eu conversei com um rapaz, interessante como que eu tenho atendido muita gente com esse quadro, por isso que eu estou pregando essa palavra. Eu estou impressionado. Eu falei assim, eu conversei com ele, mas o cara é crente. Falei, mas como é que é a tua vida de oração? Não, estou muito desanimado para orar. E quanto tempo? A palavra, Bíblia, promessa. Pastor, não consigo ler a Bíblia. O que você faz o dia inteiro? Ele disse: assisto televisão. Mas meu irmão, como assim? O cara passa o dia inteiro na televisão? Irmão, joga fora essa televisão. O Ministério Infantil está precisando de um monte de televisão aqui. Dei uma sugestão para ele. Fique em pé. Não, agora não, calma. Levante-se,
Se posicione. Interessante que Deus falou assim: Josafá, essa batalha não é sua, é minha. Mas o Josafá não entendeu assim: então eu vou ficar dormindo lá e Deus lutando. Não. Deus disse assim: fique na posição de guerra, mas a guerra é minha. Eu vou te dar o sinal quando é para você ir. Então Josafá foi lá de cara pintada. Ele foi desanimado, ele foi apavorado, ele foi com medo, mas ele foi. Quem está me entendendo? Irmãos, às vezes eu vou em alguns lugares apavorado, não é? Alguém falou assim para mim esses dias: pastor, eu queria ser como o senhor, assim, extrovertido, como o senhor é. Eu disse: irmão, não queira isso, irmão, porque você não me conhece por dentro. Eu sou tímido. Eu estou te falando, a Meila sabe, não é? Sabe uma lição que o meu sogro me deu uma vez, lá 20 anos atrás? Meu sogro me contou uma história que mudou a minha vida. Ele nem sabia que ele estava me abençoando. Ele falou que o cara foi pregar emprego no zoológico. E quando ele chegou lá no zoológico, o cara do zoológico disse: rapaz, não tem emprego. Lembrei, só tem emprego de gorila. Como assim? É porque o nosso gorila morreu e a gente vai vestir uma pessoa de gorila para ficar enganando o povo lá, né? Então você vai ser o gorila do... Falou: eu aceito qualquer coisa. E aceitou o emprego de gorila. E aí o cara instruiu ele para fazer umas gorilices e ficar subindo na grade e tal. Irmãos, ele subiu lá na grade, só que ele meio que se desequilibrou e caiu do lado da jaula do leão. Aí o leão veio, uau, em cima dele, e ele querendo tirar a máscara, desesperado, gritando, ninguém ouvia ele. E todo mundo lá fora, e ele desesperado. Aí o leão aproximou dele e disse: calma, cara, eu também não sou leão. Calma. A moral da história, meu irmão, é que quando eu ia pregar por aí apavorado, eu pensava: essas pessoas aí também não são leão. Tem alguém aí apavorado igual eu. E eu vou encarar essas pessoas. E quando eu ia conversar com alguém: vai conversar com fulano de tal, não sei lá das quantas, poderoso, das alturas. Eu ia apavorado com a mão gelada. Mas eu pensava: ele está apavorado igual eu. Ele não é leão coisa nenhuma. E eu vou encarar esse camarada. E sabe, irmãos, mas qual que é a palavra que Deus está dando para você hoje à noite? Enfrente, se levante, fique em pé, enfrenta esse medo. Não se mova por emoções, se mova pelos princípios. Você não vai trabalhar todo dia de manhã porque você está com muita vontade de trabalhar. Você vai porque você tem responsabilidade. Então se levante pela fé. Mesmo que você esteja com medo, se levante pela fé. Lembre Jesus dizendo para você: não tenha medo. Não tenha medo, levante, enfrente o seu medo. Quem está comigo? E o último lugar para a gente orar. Aleluia. E o último lugar. Então a primeira coisa, gente, como que eu venço o medo? Vida de oração. 3 P's, fala para mim. Poder, paternidade, promessa. Segunda coisa, relacionamento responsável com a palavra. É lá que Deus vai te dar a promessa, as instruções. É lá que Ele vai te dar o comando: fica de pé, levanta. Ok? Lá inclusive Deus deu outra instrução para o Josafá. Josafá manda os levitas para frente do exército. Olha só que coisa interessante. Josafá não entendeu nada: mas como assim, Senhor? Os músicos na frente do exército? Irmãos, a Bíblia diz que quando eles começaram a cantar e dar louvores a Deus, aquelas 3 nações começaram a lutar uma contra a outra.
Interessante. O que significa isso? O louvor na frente do exército. Irmãos, em vez de eu sair desesperado, lutando na força do braço, reclamando de todo mundo, falando mal de todo mundo, falando mal do presidente e do governo e de não sei o quê. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que louvar a Deus pelo que Ele já fez na minha vida. Irmão, você tem alguma coisa para agradecer? Fala aí para mim. Meu Deus, você está vivo. Você está me ouvindo, sacou? Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Quem está me ouvindo? Quem está me entendendo? Quem está entendendo a mensagem? Porque você é inteligente, foi Deus que te deu. Você está me ouvindo? Quem está me vendo? Isso é uma satisfação ver um homem bonito como eu. Foi Deus que te deu esse privilégio. Irmão, Deus te deu tanta coisa. O que Ele está dizendo? Louve. Louve, não reclame. Agora, e último lugar, não é? A terceira coisa aqui. O Josafá não fez nada sozinho. E eu quero fechar com isso. Diga comigo, Josafá não fez nada disso sozinho. Olha o que diz aqui, 2 Crônicas 20, versículo 3. Josafá teve medo, se pôs a buscar ao Senhor, apregoou o jejum em todo o Judá. Diga, todo o Judá. Interessante isso. Apesar dele ser esse faixa preta, que Deus era com ele, apesar dele ser um homem bem sucedido, um empreendedor top, um cara inteligente, irmãos, quando ele estava com medo, ele chamou pessoas para ajudá-lo. Ele juntou todo mundo, ele convocou como rei toda a nação. A Bíblia diz aqui, olha, que veio pessoas, versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Agora, pôs-se Josafá na congregação, em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Olha aqui para mim, gente. Sabe qual que é? Quando eu estou conversando com essas pessoas em pânico, não é? Que essa palavra te ajude a ajudar essas pessoas. Porque você não está nessa situação, mas veja bem, quando eu estou conversando com essas pessoas, uma das características que elas têm, todas elas estão sozinhas, elas estão solitárias, elas estão lá escondidas no quarto, na sala, elas se tornaram reféns dessa fortaleza do medo. Elas estão escondidas atrás desse paliativo, porque a televisão, aquele programa que eles assistem dá um certo alívio na alma, dá um certo prazerzinho, aquele programinho que ela dá uma risadinha, e ela dá umas risadinhas e dá um alívio, mas é um paliativo, não está resolvendo nada. Quando ela sai de lá, o medo está maior ainda. Mas sabe uma coisa que eu tenho visto em todas elas? Escuta bem, todas elas são solitárias. Sabe o que, irmão? Sabe como que Satanás, qual que é a estratégia de Satanás? É separar a pessoa. A Bíblia diz que Satanás anda ao derredor rugindo como leão. Então a estratégia de caça do diabo é essa, é como o leão. Ele separa aquela presa mais frágil do grupo, ok? Para atacar. Solidão. Então, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Existe um mandamento em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos. Interessante, o Josafá ficou em pé na congregação. Ele convocou todo o Judá para orar. O Espírito do Senhor veio ali na congregação sobre aquele profeta que liberou a palavra de Deus. Tudo aconteceu no contexto de congregação. Então, se você está apavorado, se você está em pânico, você não pode se isolar. Você precisa de nós. E nós precisamos de vocês. Eu falei de manhã que as minhas maiores experiências com Deus, irmãos, foram ali, conversando com pessoas, ajudando pessoas com problemas. Às vezes ajudando um casal com problema. Eu saí de lá em crise, meu Deus, me vendo naquele homem duro, orgulhoso, que estava maltratando a sua esposa. Eu saí de lá, meu Deus, é assim que eu sou com a Meila. Eu preciso crescer, eu preciso mudar. Nós precisamos uns dos outros, irmão. Nós não podemos andar sozinhos por aí. Quem está me entendendo? A Bíblia diz, e eu gosto tanto desse texto de Efésios, fala que a igreja é o corpo de Cristo. Coloca aqui para mim esse último texto. Efésios 1, 23. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo. Diga, a igreja completa Cristo. Meu Deus! Por quê? O qual completa todas as coisas em todos os lugares. Por que a igreja completa Cristo? Porque Cristo é o cabeça. Nós, a igreja, cada um de nós um membro, o corpo.
Então eu não posso fazer parte de Cristo, que é a cabeça, se eu não fizer parte do seu corpo, que é a igreja. E eu não posso, irmãos, e a razão de muitos estarem em pânico, apavorados, com medo, fugindo, tomando esse paliativo de fugir, é porque há muito tempo se isolaram. Estão com medo de sofrer, estão com medo de serem magoados. Relacionamento é isso mesmo, irmão. A gente tem umas mágoazinhas, mas isso afia a gente. Não está escrito, né? Assim como o ferro afia o ferro, assim um homem afia o outro homem. Dói, sai faísca. Mas a gente se torna afiado, aleluia. A gente cresce, a gente se torna útil. A gente precisa um do outro, glória a Deus. Como que termina essa história, pastor? Coloca para mim versículo 25. Termina assim: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Olha para mim. Quando Josafá então, que estava na posição, em pé, aí Deus disse, eles estão subindo pelo deserto, eles naquele lugar, então naquela hora você vai. Quando Josafá foi autorizado, vá! Ele disse, vamos lá, pessoal! Tocaram as trombetas e eles foram. E quando eles chegaram lá, o que eles viram? Gente morta. Irmãos, era tanto despojo. O que é despojo? Era o direito que o soldado vencedor tinha sobre o soldado vencido. Irmãos, era tanta coisa, tanto ouro, tanta prata, tanta arma, tanto tudo, que eles carregaram tudo que eles puderam, colocaram nos animais e levaram de volta para ajudar. Quando eles chegaram lá, convocaram toda a multidão. Pessoal, vamos buscar o despojo, porque a gente não deu conta. Isso é um dia, né? Talvez um dia eles fizeram isso. Os caras voltaram, então foi todo ajudar. E todo mundo carregando coisas, irmão. Cada cidadão de Judá, todo mundo carregando, colocando nos seus animais. Voltam para a cidade, pega de novo o animal, deixa lá na casa, volta. Está anoitecendo, a gente não aguenta mais de tanto ficar rico. Aleluia, eu jogo essa praga para cada um de vocês. Receba, aleluia. E aí eles ficaram, e aí eles voltaram para ajudar, e volta de novo, e eu não aguento mais de ficar rico, vamos dormir. Aí dormiram, aí no outro dia, acorda, vamos ficar rico de novo mais um pouquinho, e vai todo mundo pegar, e carrega todo mundo, e volta para ajudar, e fica rico, e volta para lá, e fica rico, e tem todo mundo prosperando, aleluia. É por isso que essa igreja é rica, próspera. Esses dias falaram assim, naquela, que era uma crítica, né? Eu falei, eu sou pastor ali da Past Church, aquela igreja dos ricos. Eu disse, recebo. Fala mais. Eu falei, o quê? Ele falou, a igreja dos ricos. Eu falei, como? E ele, rapaz, ele liberou umas 7 vezes aquela profecia. Como? Igreja dos ricos. Aleluia. Recebo. 3 dias saqueando os despojos. Agora, versículo 29. Veio da parte de Deus o terror. Irmãos, eu amo isso aqui. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Olha para mim. Sabe quem tem que ficar em pânico? O seu inimigo. E não você. É Satanás que tem que suar frio. É Satanás que tem que acordar desesperado, porque você está prosperando e nada pega, e nada dá errado para você, tudo dá certo, e as coisas acontecem na sua vida, e você enfrenta o seu medo, e ele faz buh, e você enfrenta o seu medo. E sabe, irmão, é ele que está desesperado. É ele que está apavorado, e não você.